alguma história, porque o que nós assistimos essa noite aqui foi uma lógica completamente invertida. Alguns filhos entregando o diploma aos pais, demonstrando que esse paradigma é um paradigma que foi quebrado ao longo de todo um tempo. E representa também um esforço enorme de homens e mulheres, que mesmo vendo o tempo passar, sem ter conseguido alcançar aquilo que para nós era o maior patrimônio, a herança, a esperança, a educação, se colocou como possibilidade de reverter todas as dificuldades, mas de caminhar e trilhar um caminho da conquista, da vitória, no momento mais difícil. A hoje à noite talvez seja o caminho da despedida, entre jovens, entre adultos, entre homens e mulheres, que trilharam ao longo desses anos a experiência, e talvez escorregaram um pouco aqui, se apoiaram um pouco acolá nessa ou naquela matéria, estabelecer uma relação cada vez mais sólida de amizade, para que enquanto um cai, o outro levanta, para que no momento da dificuldade, o outro ajuda, como relata de forma muito enfática o sábio Salomão, quando escreve uma das suas belas poesias. Ele trata da experiência de como a gente vive, que é melhor dois do que um, porque quando um cai, o outro apoia. E é exatamente suportado nessa sabedoria que essas pessoas trilharam nesse período, tentando se suportar, não como algo pesado, mas como algo de apoio, como interação, como a primeira experiência de administrar o tempo, administrar as dificuldades, administrar as adversidades, administrar de forma muito enfática essa incoerência que a sociedade produziu, administrar aquilo que era tocar uma casa e depois de um certo tempo adentrar a universidade, depois de um certo tempo buscar aquilo que a lógica da formação determinava ser entregue ainda na juventude, mas que de tanta adversidade muitos viram a juventude passar e não conseguiram alcançar, mas foram persistentes. Souberam administrar com muita proeza essas dificuldades e conseguiram chegar no dia de hoje demonstrando a maior experiência para o passo futuro, talvez o passo mais difícil. Aquela alegria de entrar na faculdade, às vezes até, de vez em quando, ela um pouco mitigada com as dificuldades de saber como concluir. Agora, um outro sentimento, o sentimento de alegria da conquista, de poder ter alcançado uma etapa, de poder ter chegado numa fase da vida que tanto se buscou, mas de repente começa a se preocupar como administrar o tempo para frente. E aí? Agora, administradores e administradoras, como enfrentar uma outra diversidade da sociedade, o espaço para que verdadeiramente se possa exercitar esse dom de administrar, essa capacidade de trabalhar, aquilo que eles vivenciaram ao longo de toda essa trajetória. Os familiares sabem disso mais do que qualquer um de nós. Os familiares conviveram e até sofreram, se alegraram, compartilharam, se saborearam, e na noite de hoje vão poder comemorar de forma muito enfática, mas comemorando, ao mesmo tempo, administrando os problemas para diante, para não deixar de forma nenhuma que esse encontro de despedida se transforme em uma partida, mas se transforme plenamente na possibilidade de construir um outro caminho, o caminho da vida, da esperança e da beleza. Boa noite. E por gentileza, fiquem de pé. Vamos juntos celebrar a execução do hino nacional brasileiro.